Oi, pessoal do terceiro ano, tudo bem? Então, a Cláudia, a Priscila perguntaram se eu estava em casa com o livro Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, da Márcia Noêmia Guimarães, que vai visitar vocês, certo? Então, eu falei que eu tinha esse livro e elas me pediram então para eu ler e depois mandar as imagens desse livro para vocês verem bem. Então, eu vou começar a ler. Ele fala sobre a nossa cidade também, né? E começa assim: 1565, São Sebastião do Rio de Janeiro. A gente já sabe, né? Que a cidade começou lá nessa época, né? Que nós lemos no livro da Luciana Sandrone. Hoje, sou uma das cidades mais importantes do Brasil. No começo, fui um forte entre os morros Cara de Cão e Pão de Açúcar, no bairro da Urca. E agora, gente, quem é que tá contando essa história pra gente? No livro da Luciana Sandrone, a gente viu que quem contava a história era o Morro do Pão de Açúcar. E aqui, quem é que tá contando essa história pra gente? É a própria cidade do Rio de Janeiro, que vai contar a história dela pra gente. Vamos lá. A região onde eu estou, a cidade, foi descoberta em 1º de janeiro de 1502 por uma expedição exploradora portuguesa que acreditava ter encontrado a foz de um rio. Por isso me deram o nome de São Sebastião do Rio de Janeiro e fundaram uma vila pequenina localizada no Morro do Castelo. Eu sou cercada de lindas praias, colinas, morros, restingas, planícies e tenho como ponto de entrada pelo mar a Baía de Guanabara. Do Morro da Urca ao Rio da Guarda e da Serra de Madureira à Praia de Grumari viviam muitos povos indígenas: Tamoio, Goitacá, Tupinambá e Botocudo, que hoje já não existem. Vamos imaginar, olha, um Rio de Janeiro e os habitantes eram todos indígenas. Olha lá essa imagem que bacana. Naquela época era um sossego. Só se ouviam os cantos dos pássaros, o marulhar do mar, o barulho dos trovões, o rugido da sussuarana e do gato maracajá e o canto de guerra dos índios. Ah, como havia matas, lagoas, alagados, morros e montanhas! De vez em quando os franceses, que eram amigos dos Tamoio, apareciam por aqui para pegar uma madeira que os índios chamavam de ibirapitanga e os colonizadores chamaram de pau-brasil. Vocês já ouviram falar, né? Olha lá, que legal. Aqui embaixo diz assim: uma família de índios botocudo em viagem. Olha lá, vou mostrar bem de pertinho aqui, ó. Vamos continuar. Um belo dia, 1º de março de 1565, naus de guerra portuguesas, comandadas por Estácio de Sá, entraram pela Baía de Guanabara, vindas da direção do Morro Cara de Cão. Ali se estabeleceram e começaram a invadir minhas praias. Os portugueses vinham furiosos, pois o rei de Portugal tinha ordenado que eles expulsassem os franceses que insistiam em retirar pau-brasil daquela região. Essa briga durou um bom tempo e deu muita confusão com os índios Tamoio. Eu contei já sobre essa guerra, né? Sobre essa luta no livro da Luciana Sandrone. E ela vai aparecer novamente aqui no livro da Márcia Noêmia Guimarães. Nessa guerra, os franceses foram expulsos e os índios Tamoio fugiram sertão adentro, embrenhando-se na mata das samambaiaçus e nunca mais puderam brincar nas minhas praias, sentir a brisa do mar e ver o voo das gaivotas. A partir daí, passei a ser definitivamente da coroa portuguesa. Por isso,
Comemora-se o meu aniversário em 1º de março, considerado como a data oficial da minha fundação. Olha lá o morro, né, do Pão de Açúcar que a gente conhece tão bem. No ano de 1567, o governador Mendes Sá transferiu-se para o Morro do Castelo. Foi a partir daí que eu cresci e comecei a prosperar. Nessa época, eu tinha ainda muitos pântanos, brejos, mangues e lagoas, mas eu atraía muitas pessoas. Olha que lindo, gente. Imagina a cidade quando a cidade era assim. Completamente diferente do que a gente conhece hoje, certo? Passei, portanto, a ser a oca, que quer dizer abrigo, de todas essas pessoas que vinham morar em minhas cercanias. Brancos portugueses, cari, em tupi, escravos africanos, mulatos, cafusos, mamelucos e alguns índios. Todos esses, mais aqueles que aqui nasciam, passaram a ser chamados de... De quê, gente? Cariocas. Em 1763, passei a ser a capital do Brasil colonial, substituindo a cidade baiana de Salvador. Com a mudança do centro político-administrativo, fui passando por uma série de mudanças. Permaneci como capital do Brasil no período imperial e também no período republicano até 1960, quando o presidente Juscelino Kubitschek inaugurou a cidade de Brasília, no interior do Brasil, em Goiás. Por isso, participei ativamente da história do meu país em seus momentos de maior alegria ou dificuldade. Como estou localizada numa área de clima quente e úmido, no verão, quando chovia, era um Deus nos acuda, com lama para tudo quanto é lado. Isso em 1783, mais ou menos. Formavam-se muitos lamaçais, os Tijucupaua. Assim eram chamados esses lamaçais pelos índios. Esses alagamentos provocavam muitas doenças na população do Rio daquela época. As autoridades trataram de melhorar as minhas condições de moradia. Foram abertas ruas para comunicar o Morro do Castelo com a várzea. E o governador-geral resolveu aterrar os meus pântanos, mangues e lagoas, como a do Boqueirão, atual passeio público, e a de Santo Antônio, agora onde fica o Largo da Carioca, e a da Pavuna, atual Largo de São Francisco. Essas ruas que a autora está contando aqui ficam todas no centro da cidade, no centro do Rio, que a gente chama de centro da cidade, né? Foi construído o passeio público em 1783 para embelezar-me ainda mais. No seu interior encontram-se uma rica amostra da flora nacional e maravilhosas obras de arte. Foi concebido pelo grande artista brasileiro, mestre Valentim da Fonseca e Silva. Os cariocas passaram a ter um belo espaço para passeios e lazer. Olha aqui, vou mostrar de pertinho para vocês. A época da construção. Embora chovesse muito, as minhas casas ainda não tinham, sabe o que, gente? Água. Por isso, foi decidido dar continuação à construção dos Arcos da Carioca, ou os famosos Arcos da Lapa. A água, gente, chegava por aí, pelos Arcos da Lapa. Vocês já viram os Arcos da Lapa? Já passaram por lá alguma vez? Assim, eu ganhei um bonito aqueduto. Aqueduto é isso aqui, são os arcos, né? E a água era transportada por ele. O aqueduto que levava as águas do Rio Carioca, descia as ladeiras do Morro do Desterro, hoje o Morro de Santa Teresa, e terminava no abastecimento no centro da cidade. E os problemas... Desculpa, eu errei aqui um minutinho, gente. Descia as ladeiras do Morro do Desterro, hoje Morro de Santa Teresa, e terminava no Morro de Santo Antônio, onde moravam populações mais pobres. E os problemas de abastecimento no centro da cidade foram resolvidos.
Em 1808, minha vida mudou. Por que será? Porque chegou aqui no Rio de Janeiro a família real. Foram feitas várias obras por Dom João VI e depois pelo seu filho, o príncipe Pedro, que proclamou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822 e tornou-se o primeiro imperador do Brasil com o nome de Dom Pedro I. Anos mais tarde, com a sua abdicação, subiu ao trono seu filho, Pedro II, que continuou o trabalho de me transformar numa cidade importante e com novos ares, pois passei a ser a sede do poder imperial do Brasil. Essa tal família imperial mudou-se muito. Arquitetos e artesãos, pintores austríacos e franceses deram-me um ar mais europeu, mais civilizado, como diziam os ricos do Rio de Janeiro. Fiquei tri-chique. Também presenciei momentos importantes da nossa história nacional, como a abolição da escravatura pela Princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888 e a proclamação da República em 15 de novembro de 1889 pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Ih, tá vendo? Já aconteceu tanta coisa que a cidade viu. Olha, mas vamos voltar aqui nos Arcos da Lapa para vocês verem bem de pertinho. Eles estão lá, até hoje, no mesmo lugar, gente. Só que hoje em dia a gente não usa mais ele para transportar água, né? E aí, gente, a cidade foi se modernizando. E olha só o que ela diz. Fiquei diferente e elegante, com construções de belos prédios como a Academia Imperial de Belas Artes, a Alfândega, o Mercado da Candelária, o Tribunal do Júri, o Banco do Brasil e a Biblioteca Pública. Olha lá. Esses prédios, gente, estão até hoje aqui na cidade. Na nossa cidade a gente pode conhecer. Ficam no centro do Rio. O Jardim Botânico também foi feito. Que paraíso! Logo depois, trataram de me afrancesar, construindo o Teatro Municipal, a Praça Paris e o Palácio Monroe, que foi construído em 1906 para ser o pavilhão do Brasil numa exposição internacional e depois passou a ser a segunda sede do Senado, sendo demolida em 1876 pela ditadura militar para expansão das obras do metrô. Até hoje, não me conformo com sua demolição. Esse prédio aqui, ó, era eles chamavam de Palácio Monroe. E ele, numa das modernizações da cidade, ele foi demolido e colocaram outra coisa no lugar. Ele não existe mais na nossa cidade. Mas o Teatro Municipal, por exemplo, esse aqui, tá lá até hoje. Vocês podem visitar quando quiserem. O meu centro ficou muito bonito, mas as pessoas de poucas posses moravam em freguesias distantes, como Lagoa, Andaraí e Irajá, ou então nos morros da cidade, como Morro da Providência, Morro da Conceição, de Esterro ou São Carlos. Passear de Tilbury ou de bonde, dar um pulinho na Confeitaria Colombo ou na Igreja da Glória, era muito gostoso naquela época. De dia, as minhas ruas viviam animadas e com muitos vendedores ambulantes, mas no carnaval, com as pastorinhas, os cordões e os blocos, é que ficavam mais divertido. Olha só, gente. As pessoas pulavam carnaval, elas subiam nos bondes, tá vendo? Fantasiadas, e pelo centro da cidade brincavam o carnaval. Fui me transformando numa cidade moderna, com muitas fábricas de tecidos, bancos, lojas e armazéns. A estrada de ferro escoava o café do interior do estado até o porto para ser exportado. Os aterros continuavam. A construção em 1905 da Avenida Central, atual Rio Branco, tirou definitivamente o meu jeito colonial de ser. Morar perto do meu centro era o sonho de muitas pessoas que aqui vinham trabalhar. Porém, os terrenos eram muito caros e essas pessoas viam-se obrigadas a morar em lugares distantes ou então nos morros que ficavam próximos do centro. A população foi ocupando os morros, construindo como podia, e assim se foram formando as favelas. Eram construções simples, muito precárias.
Mas o meu embelezamento urbano continuava. Então, as autoridades optaram pela demolição de vários morros. Do Morro do Castelo, do Morro de Santo Antônio e outros. Imaginem, o Rio de Janeiro sem o Morro de Santa Teresa, nem pensar. E sem o Morro da Conceição, um pedacinho antigo meu que ainda resiste em meia agitação do centro. Ainda bem que os morros de São Carlos e do Catumbi, no Estácio, estão lá até hoje. Senão, o sambista chamado Ismael Silva e seus amigos, que eram bons da cabeça e não eram doentes do pé, não teriam fundado em 1927, sabe o que, gente? A minha primeira escola de samba. A Deixa Falar. Isso, as escolas de samba nasceram nos morros, pela população que morava nos morros daquela época. Nessa época, agora já estamos em 1944, as autoridades continuaram meu saneamento, derrubando cortiços, aterrando mangues, canalizando valões e vacinando a população. Muitas obras me remodelaram. Destrói aqui, constrói ali, remodela acolá. No início dos anos 1940, a construção da Avenida Presidente Vargas expulsou muita gente pobre que morava no centro e demoliu muitas habitações populares. Nada parava o meu crescimento. A partir da segunda metade do século XX, vinha gente de tudo quanto era canto e recanto do Brasil para trabalhar e morar nos meus arredores. Gente pobre, gente rica, nortistas e nordestinos, gente do interior fluminense, os papa-goiaba, todos querendo ser um carioca da gema. Mesmo com todos os problemas de moradia, educação, transportes e, infelizmente, também violência, continuo a crescer e a transformar-me pelo trabalho de todos que eu acolho com carinho e alegria. Pois é, falam que eu sou uma cidade isso e aquilo. O que eu sou? Sou a cidade da Guanabara, seio do mar, em Tupi-Guarani. Sou a cidade dos morros e das colinas. Deixa falar, eu sou ainda maravilhosa, porque sou bonita por natureza. E que beleza! Viram só quantas coisas aconteceram na nossa cidade, não é? Quando a autora for aí conversar com vocês, vocês vão poder fazer várias perguntas para ela. Um beijo, pessoal. Até a próxima.